São bens estaduais as águas superficiais ou subterrâneas, independentemente se decorrerem de obras municipais ou federais. Falso. A assertiva inclui as águas superficiais ou subterrâneas decorrentes de obras federais ao rol de bens dos estados. No tocante a estas águas, a regra é que pertençam aos estados. Contudo, admite-se excepcionalmente que em virtude de obras federais estas sejam incorporadas aos bens da União. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Verdadeiro. O principal objetivo do mandado de injunção é garantir a efetividade da Constituição, compelindo o Poder Legislativo a cumprir seu dever de regulamentar normas constitucionais para que os direitos e prerrogativas nelas previstos possam ser exercidos plenamente. Ele visa assegurar a aplicabilidade dos direitos, liberdades e prerrogativas fundamentais previstos na Carta Magna, quando a falta de regulamentação impede o seu pleno exercício. Todos os atos administrativos discricionários que se tornarem inoportunos ou inconvenientes podem ser revogados. Falso. Há certos atos que, mesmo sendo discricionários, não podem ser revogados, como os atos que geram direitos adquiridos ou os atos consumados, aqueles cujos efeitos já foram exauridos. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário e de agente socioeducativo. Verdadeiro. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Verdadeiro. Limitações circunstanciais são aquelas que impedem que a Constituição seja reformada em situação de instabilidade política do Estado, sendo 3 as circunstâncias impeditivas, previstas no artigo 60 da Constituição: estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Cabe destacar que não há previsão de limitações temporais para a reforma da Constituição, que consiste em fixar-se um prazo durante o qual fica vedada a alteração da Constituição. Na sistemática dos precatórios, terão prioridade na ordem de pagamento os débitos de natureza alimentícia e os pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. Falso. De fato, os débitos de natureza alimentícia possuem prioridade na ordem de pagamento, artigo 100, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. No entanto, os pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor não estão submetidos ao regime de precatórios, artigo 100, parágrafo 3º. A Lei 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, preconiza que a regular condução do processo administrativo é indelegável. Falso. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 anos de idade, ou aos 70 anos de idade, na forma de lei complementar.
Falso. A Constituição Federal traz que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. São penalmente imputáveis os maiores de 16 anos. Falso. A imputabilidade penal brasileira é adquirida aos 18 anos. Não há que se falar em imputabilidade penal aos menores de 18 anos, pois estes serão submetidos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre o tema. Logo, a alternativa está incorreta por contrariar diretamente a literalidade do artigo 228 da Constituição Federal. É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social, ainda que se trate de cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal. Falso. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social.